tentei começar esse vídeo do efeito marmorizado na parede como se fosse um merchan, assim, falando: ai, gente, eu vou gravar em forma de vlog mesmo. Eu tô querendo conversar com vocês já faz um tempo, então eu acabei de pedir aqui a minha marmitinha. E aí no final eu respondo todas as perguntas com relação à minha mudança, quando a gente vai mudar, por que eu mesma tô pintando a minha casa, o que tá acontecendo, por que rolou estresse e tudo mais no final desse vídeo, tá bom? Gente, eu tava achando que eu ia conseguir fazer 2 demãos ontem, acordei podre. E ontem eu tava achando que eu ia fazer 2 demãos lá e hoje ainda ia ter pique pra fazer a outra demão. Por que textura marmorizada cansa mais que pintar com rolo, por exemplo? Porque quando você pinta com rolo, o rolo é leve, né? E ele pinta, por exemplo, de baixo pra cima uma parede inteira, de ponta a ponta. E a textura marmorizada são movimentos pequenininhos, assim, você tem que fazer várias vezes. Então é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer, sabe? Ó, imagina uma parede inteira você fazer assim, ó. É como se você pegasse um pincelzinho, que pincel é mais leve também. Você pega uma desempenadeira, passa a massa, porque é uma massa, não é uma tinta, e vai passando. Bom, mas vamos falar o que interessa. Oi, tudo bem? Eu sou um sapo, mamãe. Ah, você é um sapo? A gente vai gravar um vídeo, então vamos... Gente, na real, eu nem sei quando foi a última vez que eu atualizei vocês com relação à reforma. Tá tão estressante, por quê? Quando a gente foi fazer a vistoria, inclusive eu gravei a vistoria pra vocês, tinha uma pessoa lá que estava fazendo a vistoria, o profissional, ele disse que tinha uma empresa de engenharia e tal, e ele ofereceu o serviço da empresa dele pra gente contratar, né? Nós contratamos e isso foi um pouco antes do carnaval, veja bem, a gente está na Páscoa. O que a gente contratou para eles fazerem, na verdade? Contratou para fazer o recorte daquela parede, que vocês já viram, ou eu não sei se eu até mostrei para vocês em um vlog, mas eles recortaram a parede onde a gente vai fazer um balcão para colocar uma mesa de jantar e também colocar banquetas atrás. Fazer toda a parte elétrica, ou seja, instalar a fita LED, instalar os spots de iluminação direta e de indireta, instalar os lustres pendentes e fazer a pintura de algumas paredes. Essa pintura que eu comecei a fazer no vídeo de hoje, de hoje não, né, na verdade de ontem que foi a gravação, foi ontem que eu comecei a pintar, ela na verdade não é uma pintura, é uma textura com uma massa, não é nenhuma tinta, ela é bem grossa, como se fosse uma massa corrida. Isso estava no contrato também para ser feito. Mas quando eles viram que era a textura marmorizada, eles falaram: ah não, esse serviço eu não faço. O que foi acontecendo? Como eles perceberam que a gente contratou também marceneiro para fazer os armários, que a marcenaria, quando não é feita com grandes empresas, tipo Todeskine, Delano, tal, demora um pouquinho mais, que a gente contratou um marceneiro que trabalha com a esposa e ele nos pediu 30 dias. Inclusive, ele até nos deu uma data, que seria dia 10 de abril, para mudar. Isso é uma história que eu abri parênteses aqui para contar para vocês entenderem. E aí, essa empresa aí da engenharia, né, viu que a gente contratou para fazer armários, não que eles pensaram: ah, eles têm tempo para mudar e tal, então nem precisa ter pressa. Então, muita coisa foi atrasando. Aí tá, e o eletricista, ele ia lá e cada dia ele fazia uma coisa. Em vez de ele instalar um spot, pintar 2 paredes tudo num dia só, não, ele ia lá e instalava um spot, depois ia lá e instalava outro spot, instalava algumas coisas erradas e tal. Enfim, a gente contratou também moldura e uma sanca invertida. Essa moldura aí já tinha sido pintada. Aí a gente até mostrou em um vídeo, não lembro se foi aqui ou no Instagram, que eles tinham pintado a parede do nosso quarto e tinha ficado bonita. E a moldura já estava pintada, a moldura da parte de cima da parede. Mesmo assim, eles foram lá e pintaram de novo a moldura, ou seja, escorreu a tinta em cima da parede que já estava pintada. E aí eu falei assim: ah, ok, né, escorreu, pega um pincelzinho assim, vai lá e pinta só na parte que escorreu. O que o cara fez?
passou o pincel todo grosso assim em cima, sabe? Ficou ridículo. Resumindo, a gente se estressou tanto que aí eu e meu esposo a gente falou assim, ó, vamos esperar eles instalarem a fita LED, que é o último serviço que eles têm que fazer, e aí a gente paga eles e vamos fazer nós mesmos. Então é por isso que eu tô pintando a nossa própria parede, é por isso que eu vou fazer o cimento queimado, eu vou fazer a textura marmorizada, e a gente vai pintar a nossa casa e instalar os outros lustres pendentes. Não bastasse também a questão desse pessoal aí que atrasou muita coisa, o marceneiro também não vai conseguir nos entregar os armários antes do dia 12 de abril. Provavelmente no dia 14 de abril a gente vai estar montando ainda os armários, então talvez a gente mude final de abril. E tá muito chato isso, tá muito chato. O marceneiro tinha dado uma data pra gente, inclusive no dia 23 de março eu tinha começado a gravar um vlog pra vocês que eu tava muito feliz, que tava tudo ficando bonito, nananana. Uhul! Como vocês viram, olha só, já foi instalado o espelho aqui, o espelho dividido em 3 partes com acabamento bisotê. Outra coisa que foi feita também nesses últimos dias é o acabamento aqui do recorte da parede. Não vou falar que é o acabamento do balcão, porque o balcão ele vai pegar daqui dessa parede aqui assim, ó, e vai vir até mais ou menos aqui, né, amor? Outra coisa muito legal que foi feita, que a gente tava bem ansioso para ver como ia ficar, é que pintaram a parede da sala de TV. A cor dessa parede é cinza fechado, é um cinza puxado mais pro tom escuro mesmo. Nosso quarto, e a cor, deixa eu mostrar pra vocês, que a gente escolheu é a calçada urbana, o nome dessa cor. É um cinza também, só que ele é mais puxado pro marrom, tá? Na verdade no vídeo tá ficando bem marrom. É uma mistura aí de cinza com marrom. Aqui a gente também tem mais 3 espelhos, ó. Na verdade, um espelho dividido em 3 partes com acabamento bisotê também. Outra coisa bem legal que foi feita é que já foi instalado os spots de luz do banheiro do quarto do Carlinhos. Quer ver? Eu vou acender o spot. Aqui, ó. De luz branca. E o spot de luz amarela. Essa é a iluminação geral. E essa aqui é a iluminação direta. E aí no banheiro do nosso quarto também a mesma coisa fizeram. Já colocaram o spot de luz e esse spot aqui que é de iluminação direta também, ó. Vocês me perguntaram com relação à iluminação do banheiro, se eu colocaria a iluminação branca ou amarela na bancada da pia, assim, né, logo assim em cima do espelho. Eu prefiro branca porque eu acho que eu enxergo melhor quando a luz é assim mais clara, mais fria. Mas eu não sou nenhuma profissional da área, já vi muitos profissionais recomendando a luz amarela, por exemplo, para quem quer se maquiar, porque ela fica mais próxima da luz do sol. Então você se maquia numa luz branca, quando você sai no sol, sua maquiagem tá diferente. Então não sei, eu prefiro a branca porque eu sou míope e enxergo melhor mesmo no branco. Até para higienizar os dentes do Carlinhos eu prefiro uma luz, sei lá, mais clara. Eu acho que assim eu enxergo melhor, mas isso vai do gosto de cada um e também de quem entende do assunto. Como eu não entendo, eu estou falando meu gosto, então eu escolhi tanto pro nosso banheiro, meu e do Fábio, quanto pro banheiro do Carlinhos, a luz branca na bancada da pia, tá bom? Pra contar pra vocês, o último fornecedor, na verdade o fornecedor que tem o trabalho mais assim elaborado, que leva mais tempo, que é no caso é o marceneiro, a partir do dia 10 por aí, ele já vai estar começando a montar os armários aqui, ele já traz semi-pronto para terminar de montar aqui em casa. Então lá pelo dia 10, como ele já vai estar montando, a gente acredita que até tipo dia 20 de abril, assim, mais ou menos, a gente já esteja mudando, né? Esperamos que sim, esperamos que entre o dia 10 e dia 20 de abril a gente já esteja agilizando as nossas caixas para a mudança, né? Carol Yamaoto. Oi, Mônica, você sentiu muita diferença de preços de Foz do Iguaçu para São Paulo? Tipo os materiais de construção, mão de obra e decoração? Porque aqui no interior de São Paulo, há quem diga que aí é mais barato do que aqui, mas não sei não, beijos. Oi Carol, tudo bem? Sim, eu senti muita diferença, São Paulo é mais barato, eu não sei como é no interior de São Paulo,
Mas Foz do Iguaçu, por ser muito longe, então as coisas levam, né, tem uma distância para chegar até lá, tem a questão dos impostos, então aqui é mais barato, eu achei. E aqui tem muito mais diversidade de questão de decoração, material de construção, então eu acho que com relação ao Paraná, né, principalmente Foz do Iguaçu, Paraná, tem muita diferença de preço. Então, e é mais barato aqui do que lá. Então eu vi diferença, aqui é mais barato com certeza. Carol, um beijo. A Cíntia Casagrande falou, você filmou essa parede, né? Que cor mara? Filmei sim, eu escolhi a cor mármore travertino pra imitar, né? A pedra mármore travertino, passei uma só demão, mas são 3 demãos que eu pretendo passar. Um beijo. A Jéssica Soares escreveu, oi Mônica, tudo bem? Vai ficar lindo seu apartamento. Tô ansiosa para ver o vídeo e tudo pronto. Imagina eu. Tô ansiosa. Comentei no seu vídeo sobre desfraude, você não visualizou. Tenta o mictório infantil, formato de sapo com o Carlinhos. Com o Davi deu certo, comprei no Mercado Livre. Beijos. Jéssica, muito obrigada pela dica. Vou tentar então o mictório infantil. Vamos ver, né, se vai dar certo. Porque o Carlinhos não tá querendo desfraudar. O desfraude tá sendo difícil. Ele não sente nojo. Pra ele não tá nem aí se tem cocô ou não. Mas tá difícil. O assunto do desfraude é outra coisa que tá estressante. Acho que é também por conta da obra. Eu não consigo desfraudar, não consigo fazer direito. Um beijo, Jéssica. Obrigada pela sua dica. A Adriana Lucila Medeiros. Mônica, que linda, colocando a mão na massa, é das minhas, parabéns, vai ficar tudo muito lindo. Beijos, Adri. A Luane Almeida escreveu, não conhecia tinta com esse efeito, achei muito bonito, já quero no meu AP. Esse efeito é muito legal, até porque depois da terceira demão a gente vai passar a desempenadeira pressionando ela limpa em cima da tinta e ela vai dar o efeito de brilho e também vai deixar a parede lisa, lembrando mesmo a pedra mármore. Eu achei muito interessante e surpreendi que você faça no seu AP. Um beijo. A Laisa Isaías escreveu, amei essa parede, quando vocês pretendem se mudar? Já estou ansiosa para ver tudo pronto. Eu pretendia me mudar o quanto antes, mas eu dependo de fornecedores. Então, Laisa, é o seguinte, a gente só vai se mudar depois do dia 14 de abril, se não atrasarem mais ainda. Um beijo, Laisa. A Gisele S. Franco escreveu, lindo, lindo é o seu casal de filhos também. Um beijo, Gi. Que a Dai Almeida Floque, acho que se lê Floque, que é com T no final. Como foi a experiência de morar com a sua sogra? Beijos. Uma das perguntas que vocês mais me fazem aqui no canal é como é morar com a sogra, se é estressante, se não é. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque criou-se um mito de que todas as sogras são iguais, de que toda nora tem que se dar mal com sogra e tal. Logo que comecei a namorar o Fábio e eu conheci a família dele, eu sempre me dei bem com a minha sogra. Falo que o nosso santo bateu e a gente foi amiga, né, teve amizade à primeira vista. Então a gente sempre se deu bem. A casa da minha sogra é uma casa grande, então a gente não tá aqui, assim, todo mundo apertadinho, tá passando dificuldade e tal. Isso é bastante interessante comentar, porque normalmente quando fala que você tá morando na casa de alguém, já se imagina assim, ai meu Deus, tá lá morando de favor. E não, a gente divide as despesas, a gente paga a nossa parte do condomínio, por exemplo, a gente acha justo dividir o mercado, então a gente não tá tipo, ai, vamos morar lá pra não gastar enquanto a nossa casa não fica pronta. Não, a gente divide as despesas. A minha sogra é uma pessoa extremamente do lar, ela é canceriana como meu esposo, ela é bem caseira e ela viveu a vida para a família dela. Ela sempre foi dona de casa, desde que ganhou a primeira filha dela. Antes disso ela trabalhava, são 3, né, 3 filhos. A minha cunhada também mora com ela, então a casa é bem espaçosa, a gente fica num ambiente legal, né, cada um tem seu quarto com banheiro, então não é uma coisa assim que é estressante ou ambiente, né, morar com a sogra. E aí tem a questão de afinidade. Eu acho que a gente tem, às vezes, família de sangue e tem a família por afinidade. Eu tenho muita afinidade com a minha sogra, nós somos muito parecidas, tanto que o Fábio fala, minha mãe sempre falava, né, que homem procura a mulher bem parecida com a mãe, nananana. Eu só não cozinho bem quanto a minha sogra e não sou tão caprichosa quanto ela, enfim, não tenho infinitas qualidades como ela tem, mas a gente é bem parecida em alguns pontos e eu acho que é por isso que a gente se dá bem, a gente sempre teve muita afinidade.
É claro que eu sinto muita falta de ter a minha casa, de ter a minha rotina, os meus horários, mas eu também vou sentir muita falta de ter a companhia da minha sogra para tomar um café, de ter a companhia da minha sogra para tomar um café da tarde, de ir ao shopping com ela, de pedir conselho de casamento, conselho de decoração, conselho de arrumar casa, essas coisas com ela, porque ela é muito querida. E, gente, quem conhece ela pessoalmente gosta muito dela. Eu não sou a única pessoa que gosta dela, não estou falando isso porque ela é minha sogra. Eu acho que tudo é questão de afinidade. Jamais eu iria querer morar em São Paulo, querer passar esse tempo na casa da minha sogra sem ter afinidade com ela. Também não sou sem noção a esse ponto. A minha relação com a minha sogra é muito legal. Vou sentir falta da companhia dela nos cafés, da tarde, da manhã, nas receitas, nos passeios e tudo mais. Foi ela que cuidou de mim no pós-parto, foi ela que esteve comigo no dia que o Carlinhos nasceu, então, agora, não sei se ela gosta de mim como nora, mas eu acho que sim, porque a gente nunca teve nenhum desentendimento. A gente perde um pouco de privacidade, porque a gente não tá na nossa casa, a não ser que a gente seja bem sem noção e faça o que a gente já faz na nossa casa, tipo, correr pelado, sair, tudo. Mas, sei lá, né, tem coisas que a gente faz na nossa casa que a gente não faria na casa da nossa sogra. Então, a questão de educação, etiqueta, bons modos e tal, que a gente tem mais liberdade na nossa casa. Então, o único ponto negativo seria perder um pouco da privacidade com relação a fazer coisas que você faria normalmente se você estivesse numa casa que é só sua, por exemplo, né? Então, um beijo e obrigada pela sua pergunta. A Veridiana Campos escreveu: você é uma artista, gostei muito. Ela gostou da parede. Ai, obrigada. Tomara que fique assim até a terceira mão, que vocês fiquem gostando aí e que vocês gostem do resultado. Gente, eu tô pensando em gravar quando fizer 1 ano que eu estou morando em São Paulo. Tô pensando em gravar o que mudou na minha vida, no meu casamento, na educação do meu filho, enfim, em geral, assim, do que mudou na minha vida nesse 1 ano morando numa capital, na maior capital do Brasil. Se você quer assistir esse vídeo, por favor, escreva aqui nos comentários, eu quero que você grave esse vídeo. Gente, então é isso, tá? Me desculpem aí, eu só tô postando o abril da gestante, mas é que a obra tava parada. Eu não tô na minha casa também, eu não tenho cenário pra gravar. Tá uma confusão a minha vida, mas é o que eu digo. Pelo menos eu tô saudável. Porque ano passado eu fiquei o ano passado inteiro doente, né? Então pelo menos eu tô saudável. É isso, me perdoem aí por todas essas confusões, por estar só postando entrevista. Mas pelo menos eu não tô deixando vocês sem conteúdo. Quando eu estiver na minha casa, com certeza as coisas voltarão normais, já ao normal. Vlogs, viagens, decoração, resenhas, etc. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!